Oiê! Eu sou Marina Luna e esse é o meu podcast Pensando em Voz Alta. Porque, sinceramente, os meus pensamentos estão fazendo muito barulho e eu preciso libertá-los. Aqui é um espaço onde eu transformo conhecimento, ideias, vivências e reflexões em conversa e fico muito feliz em ter você aqui comigo. Então, respira fundo, se acomoda e bora pensar em voz alta comigo. Nos últimos episódios, a gente falou sobre mulheres sábias, sobre a Inquisição e sobre o controle do corpo e do saber. Mas a perseguição, ela não acabou quando as fogueiras se apagaram. Ela continuou, só que de uma outra forma. Nesse episódio, vamos entender um pouquinho mais como a figura da bruxa se transformou num símbolo cultural. Vilãs dos contos de fadas, personagem temida, caricatura do feminino e, mais recentemente, ícone de resistência, porque a história pode mudar de forma, mas o imaginário continua carregando as marcas do medo e da força que ela representa. A figura da bruxa é uma das construções mais persistentes da cultura ocidental. Depois da caça às bruxas, o medo precisou continuar existindo, mas de modo aceitável. Então ele foi transformado em mito. Os contos medievais e as lendas populares criaram a imagem da mulher velha, feia, solitária, que vivia nas florestas, cozinhando poções e atraindo criancinhas. E essa imagem aparece em contos de fadas como João e Maria, Branca de Neve, Bela Adormecida, entre outros tantos. E se a gente olhar com atenção, existe um padrão. Todas as bruxas desses contos representam o medo do feminino que não se enquadra. A mulher que vive sozinha, aquela mulher que envelhece e assume que está envelhecendo, a que tem poder próprio, a que não se submete, e ela vira uma ameaça. A cultura substituiu as fogueiras por narrativas, e o controle continua, agora em forma de história. Durante os séculos XVIII e XIX, com o surgimento do romantismo e do pensamento moderno, a bruxa começa a aparecer na arte com uma nova camada de significado. Ela passa a simbolizar o mistério, o inconsciente e o poder oculto da natureza. Tudo aquilo que a razão iluminista tentou afastar. Pintores como Goya retrataram a bruxa como uma figura entre o grotesco e o espiritual. Escritores como Shakespeare usaram a bruxaria como metáfora da força e do caos que habita o humano. E o filósofo Nietzsche fala do perigo de negar o instinto e a natureza, algo que a figura da bruxa personifica muito bem. Nesse período, a bruxa deixa de ser apenas vilã e se torna um símbolo ambíguo, a sombra do que foi reprimido, mas também a lembrança do que foi esquecido. No século XX, a bruxa ganha novas faces. No cinema, ela transita entre vilã e heroína. O Mágico de Oz, temos a clássica oposição, a bruxa boa e a bruxa má, como se o feminino precisasse se dividir entre luz e sombra para ser compreendido. Já em Malévola, décadas depois, essa dualidade é revisitada com um pouco mais de complexidade. A bruxa é ferida, mas também é consciência, é poder, mas também é amor. Na cultura pop, ela já vai se transformar em um símbolo de independência e de força. Com as séries como Sabrina e WandaVision, mostram que a bruxa como mulher que se constrói e questiona o poder. E mesmo assim, o imaginário ainda carrega contradições. A bruxa é desejada e é temida, é admirada e é condenada. A bruxa ela é o espelho das tensões da sociedade sobre o feminino: autonomia, desejo, envelhecimento e poder. A psicologia analítica de Carl Jung ajuda a entender por que a bruxa continua tão viva no inconsciente coletivo. Nos estudos dele, a bruxa ela representa o arquétipo da mulher que detém conhecimento interior, mas que foi reprimido e distorcido. No nível simbólico, a bruxa é a mulher selvagem, a anciã sábia, a maga, figuras que aparecem em mitos de várias culturas.
Em todas elas, a energia é a mesma. O da mulher que não precisa de aprovação para existir. Quando a sociedade teme essa figura, o que está temendo, na verdade, é a autonomia psíquica. A mulher que pensa por si, que reconhece seu próprio poder, a que não precisa ser validada pelo olhar do outro. Por isso, a bruxa também é espelho. Ela mostra onde a liberdade ainda assusta e onde o poder precisa ser reconquistado. A imagem da bruxa revela mais sobre a sociedade do que sobre ela mesma. Ela é o reflexo das épocas em que o poder precisou de um inimigo para se justificar. No passado, esse inimigo era o demônio. Hoje pode ser a mulher difícil, a feminista, a que fala demais, a que não quer se encaixar. A bruxa é uma metáfora viva. E quando a gente entende isso, percebe que a luta nunca foi entre o bem e o mal, mas entre a liberdade e o controle. Por isso que resgatar a imagem da bruxa é mais do que um ato simbólico. É um ato político, social e filosófico. É reivindicar o direito de existir fora dos moldes. A bruxa é um espelho das transformações humanas, já foi demonizada, caricaturada, ridicularizada e agora vem sendo ressignificada. Ela sobreviveu a séculos de medo e continua despertando algo nas pessoas, porque representa o que há de mais essencial em nós: a busca por autonomia, verdade, conexão e mistério da vida. No próximo episódio, a gente vai falar sobre a bruxa contemporânea, o ressurgimento da mulher que usa esse arquétipo como símbolo de cura, espiritualidade e poder pessoal. Até lá! Se esse episódio fez sentido para você, compartilha com alguém que também vai se reconhecer nessas reflexões. E se quiser continuar a conversa, me encontra lá no Instagram, @marinaluna.tarot. Obrigada por estar aqui, por pensar comigo e permitir que as ideias ecoem além de mim. Até o próximo episódio e que a gente siga sempre pensando em voz alta.